Olá, estamos chegando com mais um Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. Ao longo do tempo, observamos que o impacto das novas tecnologias no processo eleitoral brasileiro trouxe boas notícias. A maior delas, o voto eletrônico, que tornou a apuração mais rápida e transparente. Por outro lado, o avanço tecnológico também traz desafios para o sistema eleitoral do país. O mais recente deles, a disseminação das notícias falsas por meio de redes sociais. As chamadas fake news, que podem ser produzidas e espalhadas cada vez mais rápidas, especialmente com a ajuda da inteligência artificial. É sobre essas questões que vamos debater no Contraplano de hoje. Para conversar sobre novas tecnologias, fake news e inteligência artificial nas eleições deste ano, recebemos o juiz e coordenador do Laboratório de Inovação do TRE, Ferdinando Cerejo, a advogada e especialista em Direito Eleitoral, Luciana Sarney, e o comunicólogo e coordenador do projeto Rumbora Marocá, Cadu Vassoler. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu comecei o programa falando um pouco sobre a questão das tecnologias. A gente vai debater mais a questão de fake news, de inteligência artificial, como impacta nas eleições, mas tentando fazer uma diferenciação que também tem um aspecto positivo, né? Porque muitas vezes a gente olha apenas para aquilo que é negativo, né? Mas a tecnologia também trouxe grandes novidades para o avanço do processo eleitoral brasileiro. É isso, juiz Ferdinando. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Sim, eu sou juiz eleitoral há 20 anos e participei, como meu pai é magistrado, é desembargador, e eu participei desde criança das apurações. E quando eu estava na faculdade, fui escrutinador, contei voto, preenchi mapa, até reparar a urna, eu fiz curso disso quando eu estava na faculdade. Então, eu acompanhei as eleições na urna, de lona, e acompanhei as eleições. Eu participei da primeira eleição com urna eletrônica aqui no Brasil, que foi também aqui em São Luís, e eu vi a diferença é muito grande. Então, a urna, ela libertou, ela veio para libertar toda uma população que antes, num coronelismo, num voto de cabresto, ela sofria uma violência, e a urna veio para libertar isso. Hoje ela nos dá um resultado seguro, um resultado rápido e um resultado que a gente pode mostrar de uma maneira muito transparente. Tudo é muito transparente, tudo é muito fácil de você averiguar, de você analisar, de você auditar. A gente pode também falar em outros impactos, Luciana. Por exemplo, o modo de fazer campanha mudou com as novas tecnologias, o modo também de como o próprio eleitor de pesquisar as informações dos seus candidatos. Isso tudo também são impactos da tecnologia no processo eleitoral? Com certeza, Fábio. Nós falamos hoje de inteligência artificial, mas, por óbvio, desde pleitos anteriores já se utiliza a tecnologia, já se utiliza uma espécie de inteligência artificial na produção de conteúdos políticos eleitorais, né, ao longo de vários outros processos eleitorais. Eu, enquanto universitária, acompanhei não a utilização inicial das urnas eletrônicas, mas acompanhei o primeiro pleito com o leitor biométrico, ou seja, a tecnologia bem utilizada, ela cada vez demonstra mais evoluções e oferece cada vez mais elementos positivos para a sociedade. Então, de fato, a tua ponderação inicial é muito relevante. Nós não podemos criticar ao extremo a tecnologia. Ela só precisa, em verdade, ser utilizada com certas balizas, com certas regulamentações, a fim de proteger, por último, e o mais importante, que é a liberdade do voto, a liberdade de convicção do eleitor, que é o que efetivamente se pretende garantir com o processo democrático. Para o eleitor também, não, Cadu? Esses avanços tecnológicos, né, impactaram também no sentido, por exemplo, de você poder pesquisar mais sobre o seu candidato? Com certeza, deixou tudo mais transparente. Todos os processos, e você divulgar, você vê a população mudando hábitos, né? E procurando mais sobre seus candidatos e para onde que vai. Agora, para mim, essa eleição, o maior desafio é a entrada da inteligência artificial, porque é a primeira vez que a gente vai ter os famosos deepfakes rodando a todo vapor aí. Vamos tentar entrar nessa discussão e trazendo a discussão que está sendo feita pelo TSE, né?
está havendo um debate onde o próprio presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, ele tem defendido muito a ideia de regulação, tanto das redes sociais quanto da inteligência artificial. O que é importante regular até para garantir, por exemplo, uma lisura no processo eleitoral? É importante que seja bem posto para o cidadão que as big techs, as redes sociais, elas lucram com a desinformação e elas lucram com a polêmica ou com a falsa polêmica. Lucra mesmo. Os algoritmos são muito... As pesquisas feitas recentemente mostraram isso, que as big techs, o modelo de negócios das redes sociais, ele é impulsionado por polêmicas. Uma notícia normal, uma notícia tranquila, não gera tanto engajamento quanto aquela notícia bombástica. Bomba, aconteceu não sei o quê, temos 3 revelações, a segunda vai te surpreender. Esse tipo de clickbait, esse tipo de forma de se comunicar, ele está virando o padrão da internet e ele gera de verdade o engajamento. Semana passada eu vi um comunicador afirmando que no site dele, ele não gosta de fazer polêmica, mas disse que numa postagem dele apareceu uma palavra mais que passou na revisão e foi mais forte. E esse foi o post com o maior engajamento da história da vida dele. E que ele ganhou mais dinheiro. Então, assim, então o que deve ser dito primeiro é isso, é de que a regulação ela deve vir para desestimular que as falsas polêmicas, as polêmicas com premissas fáticas sabidamente falsas, sejam desestimuladas e que também que haja um mínimo de transparência quanto ao uso de IA. Um exemplo, hoje em dia, o senhor da imprensa sabe disso. Quando eu abro uma revista, quando eu leio um site, que há uma situação que é pago, que é uma propaganda, eu tenho que saber, isso é dito para mim, que aquilo é uma propaganda, não é um fato jornalístico noticiado. É bem diferenciado a linguagem da propaganda da linguagem do editorial, da linguagem de um artigo, da linguagem de uma reportagem. E esse tipo de diferenciação, não há ainda hoje uma regulamentação no uso de IA. Mas por que é tão difícil a gente falar de regulação, especialmente de poder ter, por exemplo, esse debate tramitando dentro do Congresso Nacional? Tanto que ele tem sido feito mais pelo Poder Judiciário do que necessariamente pelo Poder Legislador, não? As críticas são grandes, né? Existem processos, projetos de lei tramitando no Congresso sobre regulação do uso de inteligência artificial, mas estranhamente, ao mesmo tempo não estranhamente, não se sabe por que eles não caminham, né, como deveriam caminhar, e aí vem o Poder Judiciário com essa necessidade de suprir essas lacunas, porque é um fato social que precisa ser regulamentado, porque estamos às vésperas de um processo eleitoral que naturalmente vai ser impactado pela inteligência artificial. Ela já era utilizada, mas agora se fala pela primeira vez de regulamentação, e não à toa, né, trazendo uma ponderação feita pelo Dr. Ferdinando, as big techs, né, essas grandes empresas de tecnologia lucram e muito. Os dados que se tem, que foram mais de 400 milhões de reais no último pleito levantados por essas big techs a partir do impulsionamento, né, de notícias. E há sim a necessidade de regulamentação. Agora, a dificuldade disso é porque, ao mesmo tempo, tangencia numa questão de limitação à liberdade de expressão, que é uma bandeira também bastante suscitada por quem se opõe, de alguma forma, a essa necessidade de regulamentação. Mas o que é importante deixar claro é isso. Não se pretende condenar ao extremo o uso da tecnologia de forma nenhuma. A justiça eleitoral é uma das justiças mais modernas que se tem, né, hoje em dia. Então, não se pode falar contra a tecnologia no âmbito eleitoral, mas ela precisa ter limitações para garantir, mais uma vez, essa liberdade do eleitor. Eu penso que as grandes corporações, elas não são um problema, elas são uma ferramenta. É óbvio que a gente está falando de capitalismo, o lucro ela vai estar atrás disso. A questão é como utiliza essas ferramentas e como. A gente sabe muito bem por que não está andando na Câmara, porque os candidatos utilizam dela. Não é de interesse que isso ande. Por isso que é muito bom o TSE pegar essa briga e tomar a frente sobre essa regulamentação. A gente sabe muito como vários candidatos utilizam, e já utilizavam isso quando a plataforma era outra, quando a plataforma era a TV. E agora a gente só mudou a ferramenta e a gente tem que regulamentar isso. Acho que é por aí a coisa. Ela não é um vilão, mas achar que,
ninguém vai deixar de ganhar dinheiro nessa história. E aí, se a justiça não entrar para fazer um jogo legal para todo mundo, a gente sempre vai ter falsas verdades aí sendo ditas. Como o Cadu falou, as fake news elas sempre existiram, né, no processo eleitoral. O que ela ganhou foi muito mais escala, do ponto de vista de ter muito mais penetração no dia a dia das pessoas. É algo que, por exemplo, na eleição há 2 anos, né, que foi a eleição mais para os cargos federais e estaduais, o TRE daqui percebeu que aconteceram casos, existiram denúncias, por exemplo, de utilização de fake news? Sim, havia uma comissão que está sendo renovada agora, que monitorava esse tipo de fake news e prontamente elaborava uma resposta para ser também disseminada nas redes sociais, a mesma resposta, pelo mesmo canal, para dar divulgação em relação a fake news. E aí acontece aquele coisa que a gente já conhece. Notícias de uma situação que já foi respondida de 4, 5 anos atrás, é requentada, coloca-se como se fosse uma novidade e novamente um clickbait, novamente uma manchete bem chamativa, mas sim, existiu um monitoramento, houve 2 casos mais graves que prontamente foram tratados pela nossa assessoria de comunicação e por uma comissão feita exclusivamente para esse fim, de monitoramento e disseminação da informação verdadeira. É muito bom, eu sempre digo, trabalhar no justiça eleitoral, porque o que eu tenho para mostrar é muito bom. Eu posso colocar seguramente qualquer pessoa dentro do TRE para trabalhar junto comigo, como eu já fiz nas eleições municipais, e você só vai ver coisa interessante para divulgar. É bom que quem está nos ouvindo saiba, eu como juiz eleitoral, eu sou o último a saber o resultado de uma eleição municipal, por exemplo. Via de regra, os prefeitos nas cidades já sabem quem ganhou 15 a 20 minutos depois. E eu só vou saber, como juiz eleitoral, uns 30, 40 minutos depois, porque ainda não vieram as minhas de resultado para mim. Enquanto que todo mundo tem acesso ao boletim impresso na parede e já totalizou e já resolveu. Então isso é muito tranquilo, do ponto de vista da justiça eleitoral. Quanto mais transparência eu tiver, quanto mais gente estiver do meu lado, melhor. Agora, essa não é uma discussão fácil de se travar, né? Vocês acreditam que o TSE consiga fazer essa regulação para as eleições deste ano, de alguma forma? Acreditamos que sim, até porque ela é necessária. A cada pleito eleitoral, as resoluções que regulamentam, né, de forma conjunta a legislação já vigente é alterada, adequando à realidade específica daquele pleito. No início de janeiro, o TSE divulgou as minutas, né, que sugerem alterações, adaptações dessas resoluções. Elas foram colocadas em discussão, inclusive toda a sociedade civil pôde se manifestar em relação a essas minutas, sugerindo alterações, inclusões, exclusões, inclusive ouvindo a opinião das próprias Big Techs, que eram diretamente interessadas nesse ponto específico da inteligência artificial. E até o início de março, dia 5 de março, o TSE é o prazo final para divulgar esse texto final. Fácil não vai ser, porque a discussão é extremamente polêmica, mas acreditamos que sim, nós teremos alguma inovação positivada nessas regulamentações a respeito do uso da inteligência. E até complementando o que você falou anteriormente, além da importância dessa abrangência trazida, né, pelas redes sociais e pela facilitação do uso, é também importante destacar que a inteligência artificial ela traz uma sofisticação na hora de alterar, de modificar intencionalmente, para quem assim quer fazer, uma notícia falsa. Então, antes nós tínhamos notícias falsas, sempre tivemos, mas agora nós temos a fácil acesso de qualquer pessoa comum, através de um aplicativo simples e gratuito do celular, você consegue alterar um vídeo, você consegue alterar uma voz, é a deepfake, né, que é aquela notícia falsa com cara de muito verídica. Então, por isso, a importância de, sim, tratar isso com muita responsabilidade e com a seriedade que a matéria exige. Cadu, você ia falar alguma coisa? Eu discordo um pouquinho no sentido que saiu essa minuta e a discussão está rolando, só que a gente não vê nenhuma mudança efetiva que consiga acompanhar a tecnologia e a internet. Para mim, qual que é o grande problema na discussão eleitoral? Quando o TRE, o TSE pune, já passou, já foi. Muitas vezes uma fake news, uma deepfake, a contra-inteligência, às vezes, na jogada política e na campanha, ela é muito melhor no caso de fazer o candidato a ser eleito. E quando vem a punição, esse candidato já está lá. Então, vale a pena. Por enquanto, as medidas de punição
que estão sendo discutidas ainda são muito fracas dentro dessa minuta para dizer que um candidato vai falar, opa, eu não vou fazer isso daqui, meu partido não vai fazer isso daqui, ou os meus aliados, torcedores, as pessoas de fora vão fazer isso daqui porque pode me prejudicar muito. A gente não tem essa discussão ainda, e para mim é onde pega, não vai dar tempo. Beleza, eu vou jogar fora das 4 linhas porque vai compensar, e por enquanto, nesse quadro da discussão na minuta, a gente ainda vê que vale a pena. A solução seria o quê? Seria uma punição àquele que cria essa fake news, que infringe, mas é fácil identificá-lo também, né? É muito difícil a gente falar em perda de mandato no Brasil, né? É muito difícil a gente chegar e falar, pô, se você não jogou certo, você está fora. A gente vê que até hoje, dentro da nossa democracia, depois de eleito, para você sair, tem processos muito grandes, né? Então, eu acho que isso a gente vai ter que trazer antes do candidato ser eleito. Isso aqui vai ter que puxar mais para cá, mais para trás, na candidatura. Hoje em dia é isso, você faz, o candidato sabe que ele vai sofrer uma multa. Dos fatos da minuta é rotular, né? Como a gente estava falando aqui. De você saber que uma matéria ela é publicidade, você vai ter o rótulo lá dizendo que aquilo ali foi pago, já teve na última eleição, mas que aquilo ali foi manipulado de alguma forma. Isso está sendo discutido na minuta. Só que a gente vê como que é, letras minudas, falando as coligações do partido que você nem entende as coligações. E isso não está discutido na minuta. Então acaba que vão ser soluções que não vão... que estão atrasadas no meu ponto de vista, que elas não vão mudar um pouco o jogo perante os desafios que temos pela frente. A deepfake é isso, né? Tem muita coisa, a deepfake a galera utiliza muito com meme. E o Brasil é o país do meme. Como que você vai fazer dentro dessa cultura já da sociedade e punir isso? É um desafio muito grande. E a gente tem pouco tempo para discutir e a gente está atrasado, no meu ponto de vista. Bom, a gente vai para um intervalo, o primeiro intervalo do Contraplano de hoje. Na volta a gente continua discutindo aqui o tema do Contraplano dessa semana. Um instante só. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia, hoje para conversar sobre eleições, fake news, inteligência artificial. Bom, eu queria avançar um pouquinho mais até nessa temática da inteligência artificial, que eu imagino que seja uma forma também que o próprio TSE, com os TREs locais, de repente estejam utilizando para fazer o combate até mesmo essa questão de fake news. Mas um vídeo recente que apareceu de um dos candidatos das eleições norte-americanas, em que ele falava como se fosse o próprio candidato, mas não era, né? Um exemplo de como que a inteligência artificial de repente pode estar mais ainda atuante nessas eleições. Existe esse medo de que isso possa acontecer e existe alguma forma de coibir que esse tipo de iniciativa de repente possa acontecer nessas eleições, principalmente nesse processo, né, no ano inteiro que vai acontecer? Veja só, você dá esse exemplo desse candidato falando alguma coisa. Seguramente teremos isso aqui também, de algum candidato, algum vídeo muito parecido com o candidato falando alguma coisa, fazendo alguma coisa, com gestos muito semelhantes. O que tem de haver é um preparo no público para que ele não acredite naquilo. Então, hoje em dia, qual é o padrão? Quando eu recebo qualquer coisa desse, qualquer notícia, eu vou primeiro num site de notícias já credenciado, de preferência em 2 ou 3, com matizes diferentes, para poder saber se aquele fato aconteceu ou não. Quais são as chances de ter um fato relevante na política muito sério, que não seja noticiado por nenhum lugar da imprensa? É nulo. Então aquele WhatsApp ele é falso, aquela mensagem que eu recebi, ela é falsa. Então esse preparo da sociedade que ele deve acontecer. Quem são os grandes transmissores de fake news? A gente brinca da tia do Zap, do grupo da família. Outro dia teve uma pesquisa séria que descobriu que realmente 75% das fake news eram distribuídas em grupos de família e por pessoas de uma certa faixa etária. Então, assim, eu recebo muitos dos meus tios perguntando, Fernando, se é verdade ou não é? E eu não transmito fake news. Toda coisa que eu recebo, primeiro eu checo para ver se é verdade, para depois, se for, eu vou transmitir. Então, esse preparo
da pessoa primeiro procurar e depois transmitir seria uma forma não tecnológica de resolver um problema da tecnologia, porque o fake news sempre aconteceu. A diferença é que agora a gente consegue, com um clique no celular, transmitir isso para um grupo que vai impactar milhares de pessoas. Aquilo vai rapidamente circular. Olha, veja só, hoje em dia eu recebo muitos disso. Vamos supor que eu tenha um processo aqui administrativo, uma férias de um servidor, por exemplo, e eu coloco uma brincadeira com o servidor no processo. Você vai voltar bronzeado, alguma coisa assim. Faço uma brincadeira num processo que é um processo absolutamente tranquilo de férias de servidor. Se eu fizer isso agora, em menos de 5 minutos, o Brasil inteiro recebe isso. Alguém tira foto e ele recebe. Eu estava em aula outro dia e os meus alunos me mostraram um despacho mais brincalhão de um colega, dado do sul do Brasil. Ele tinha sido assinado, não tinha 1 hora, e já tinha chegado no Maranhão. Então é essa velocidade de disseminação que é a novidade, mas as notícias, os contos, os causos, as histórias inventadas, elas sempre existiram. Agora, essa formação do cidadão não é algo rápido, simples, não? É a pergunta de R$1 milhão do direito, porque o direito ele é um reflexo social, né? Um reflexo da mudança social, só que essa sociedade muda numa velocidade muito maior do que avança a legislação, por exemplo. É a própria formação de um entendimento dos tribunais, etc. Então, de fato, a educação é basilar nesse processo de conscientização, porque você estabelece um filtro no receptor da notícia falsa. Não dá para impedir, não dá para garantir que não será produzida um fato falso, né? Seja no âmbito eleitoral ou qualquer outro espaço. Mas você pode reforçar, inclusive através de debates como esse, a necessidade de uma análise crítica do cidadão que recebe aquela notícia para evitar que isso dissemine de uma forma a gerar um prejuízo irreversível, né? Seria uma hipótese através da educação, até mesmo porque não se pode punir aquilo que ainda não existe. É muito complicado, sob pena de censura prévia, você evitar que se constitua um conteúdo que você nem sabe se e como será constituído. Então, a educação ganha ali um destaque especial, como um filtro importante nesse processo de contenção. A educação é fundamental, claro, mas é que eu acho que a gente vive num tempo diferente, numa relação diferente, né? Como que a gente... uma coisa a gente está falando, beleza... A gente está falando da fake news, que foi a tiazinha do Zap, que a gente brinca, e os familiares. Agora, imagina você vendo um vídeo ou a voz de uma pessoa falando, para você dizer que isso daí não é verdade, que isso é uma mentira, é um fator muito maior. E a própria imprensa, a gente tem o quê? Algumas semanas atrás, a imprensa caiu num fato desse, no calor ali do hard news. Ela divulgou uma coisa sobre um nem candidato, mas um político, sobre um processo, e não era aquele, era de forma diferente. Era um computador que não estava com um político, que estava com um assessor, e as coisas mudaram. Só que é isso, nesse tempo o estrago está feito. Então, eu concordo que não dá para a gente antecipar certas coisas. A gente não... Tem aquele filme, né, o Minority Report, mas tem a questão do, por exemplo... A deepfake, que a gente sabe que são aplicativos e certos parâmetros para executá-la. Que a discussão agora, ela pode ser proibida dentro da campanha, não pode ter. Se foi lá que teve, qual que vai ser a punição para isso? E eu acho que a gente não está caminhando ainda para isso. Dentro da discussão, que a gente está acompanhando as minutas e para onde que está indo. Eu acho que a gente vai sofrer muito nessa eleição e a gente... Já viu acontecer isso na Argentina recentemente, está vendo acontecer isso nos Estados Unidos e a gente vai ver acontecer agora aqui. Depende do fuzuê disso tudo, falando no popular, que a gente vai ver para onde que vai caminhar, se a gente vai tomar atitudes maiores de punição ou não. E novamente, desculpa, eu acho que a punição tem que ser sempre na base do candidato, na base final. É um pouco o que aconteceu jogando para o lado popular, com futebol. As torcidas organizadas iam lá e causava confusão e morte. Enquanto você punia as torcidas organizadas, não adiantava. Na hora que você começou a punir os times, aí a coisa resolveu, em termos, diminuiu.
Agora, Cadu, em cima até desse pensamento, se a gente identifica, por exemplo, que é partido, que é candidato quando cria, por exemplo, uma situação dessa, mas muitas vezes isso também não está com um cidadão necessariamente não dentro desse jogo político, do ponto de vista de que esteja filiado, do ponto de vista de que esteja sendo candidato naquele momento. Como punir numa situação dessa? Porque isso pode ser uma forma descentralizada, muitas vezes, de você utilizar em proveito aquela situação, mas o que você diz, não fui eu, não foi daqui que saiu. Então, e já vimos, né? A gente vê que ela virou uma ferramenta, na verdade, das próprias campanhas, utilizar um terceirizado para fazer o trabalho sujo. Mas mesmo mesmo vindo da campanha ou não, se você começa e eu não sou punitivista, né? Parece que eu tô aí. Mas se você, começa a bater direto no candidato, no resultado final, a coisa fica pior. Eu, sendo um aliado, sabendo o quanto que eu vou prejudicar o meu candidato, será que eu vou executar? Será que eu vou fazer? Eu acho que o caminho é por aí. Lógico que essa discussão e esse debate é enorme, né? Então, o ponto de vista que eu acho que talvez teria, de alguma forma, alguma solução ali, pelo menos imediata nesse momento. Para esse ano já há uma discussão do TRE, por exemplo, sobre essa questão de inteligência artificial, já se tem discutido, ou está se esperando mais essa própria definição pelo TSE de como é que vão ser as regras desse jogo? Esse é um desafio das democracias contemporâneas. Então, normalmente, o debate ele é mais centralizado. Então, estamos esperando ver uma regulamentação via TSE que, por sua vez, observa os movimentos dos Estados Unidos, que observa os movimentos na União Europeia, que observa os regramentos, que é um desafio das democracias atuais. Então, provavelmente, se caminhará, como foi com a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi uma lei que veio do Parlamento Europeu, se caminhará para algum consenso mundial em relação a isso. Porque são exatamente os mesmos desafios que nós temos aqui, que temos lá. Então, e esse ano são 2 bilhões, né, de eleitores indo às urnas no mundo inteiro, né? Uma série de eleições que estão acontecendo, 2 bilhões é o que? Quase um quarto da população mundial indo às urnas, né? Exatamente. E indo às urnas num ambiente de disseminação como nunca houve de informações e numa situação em que os candidatos majoritários discordam absolutamente da sua visão de mundo para o seu país, que é uma coisa que não é também tão é uma coisa nova, não é tão frequente a discordância ser tão grande quanto é. Sempre havia uma discordância óbvia, mas hoje em dia o projeto de país de quem está chegando na reta final das eleições é um projeto completamente diferente, principalmente pela questão da pauta de valores, da pauta que de costumes, exatamente, que não é que com o ressurgimento da extrema-direita em vários países, volta ao discurso político, a pauta de costumes. Agora, essa inteligência artificial, Luciana, será que ela também não poderia ser utilizada de alguma forma para fazer esse monitoramento, enfim, combater essa própria utilização de inteligência? Tem aspectos, sim, muito positivos. Através da inteligência artificial, você consegue organizar de forma muito célere, quantitativamente, qualitativamente dados. Você consegue ter, por exemplo, pesquisas eleitorais com resultados mais fidedignos. Isso é positivo para a democracia como um todo. Você consegue fugir de, por exemplo, pesquisas que sejam completamente opostas a uma realidade colocada, né? E essas pesquisas podem ser divulgadas desde que devidamente registradas na Justiça Eleitoral com a antecedência que a lei exige. Então, existe a possibilidade de utilização, é possível no texto da minuta, porque a gente fala tudo muito hipotético, porque são ainda questões pendentes de uma decisão final, de um texto definitivo. Mas as minutas, por exemplo, trazem limitação à utilização e ao impulsionamento de conteúdo político-eleitoral negativo. Então, eu só posso impulsionar o que seja positivo. Então, já é um filtro. A necessidade de identificação, como já foi falado inicialmente, que foi produzido mediante utilização de inteligência artificial, também já cria um filtro maior. E isso proporciona uma amplitude, porque
é natural da democracia a amplitude do conhecimento, a amplitude da informação. Você conhece melhor os seus candidatos, o futuro, o passado, o presente do seu candidato, que dá uma ideia melhor e um pouco mais precisa de futuro. Então, ela não é algo negativo, ela só precisa ser regulamentada, e regulamentação não é algo necessariamente de punir ou de impedir, é de apresentar balizas, às vezes financeiras, às vezes temporais, às vezes de caráter material, o que pode, o que não pode, quando que eu posso divulgar. Então, essas limitações, a princípio, pode ter um tom de inquisitivo, né, da colocação, mas ela é, na verdade, para favorecer o processo democrático. Até porque, trazendo ponderado sobre essa polarização que nós temos, não é uma realidade exclusiva nossa, né, do mundo como um todo. O que acontece muitas vezes é que quem recebe, o receptor daquela notícia, ele até acha que aquilo pode ser falso, mas como aquilo acolhe um pensamento político daquela pessoa que pode estar polarizada em alguns desses lados, divulga. O receptor que torna-se o difusor daquela informação, ele já tem uma opinião prévia, uma opinião política prévia formada, e se ele não tiver um senso crítico ou um senso de responsabilidade social, ele reproduz aquela notícia, mesmo sabendo que é falsa ou que ela tem grande chance de ser falsa, só porque ela lhe afaga no seu posicionamento. Então, é necessário estabelecer as balizas, mas jamais se esquivar do uso da inteligência artificial, porque ela tem sim aspectos extremamente positivos. Bom, é isso. A gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco a gente tem o último bloco do programa Contraplano de hoje. É um instante só. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano aqui pela sua TV Assembleia. Hoje conversando sobre eleições, fake news, inteligência artificial. Os nossos convidados, o juiz e coordenador do Laboratório de Inovação do TRE, Ferdinando Cerejo, a advogada especialista em Direito Eleitoral, Luciana Sarney, e o comunicólogo e coordenador do projeto Rumbora Malocá, Cadu Vassoler. O Cadu pediu a palavra ali no final do segundo bloco. Você queria comentar em cima de uma fala da Luciana, Cadu? Isso, só falando um pouco, enfim. Como a Luciana falou, ainda está na minuta, a gente está vendo para onde que vai a discussão. Mas tem certas coisas que são complicadas, que está interessante no texto, ajuda, só que tem que ver como vai funcionar isso, né? Por exemplo, tem um artigo, se eu não me engano, enfim, o 7º, que a doutora Luciana falou aqui que a gente não vai poder fazer nenhum patrocinado engajamento de forma negativa aos candidatos. Só que aí, por outro lado, a gente tem as checadoras. Por exemplo, eu trabalho num projeto chamado Rumbora Marocá, onde a gente faz o fast-checking. Então, por exemplo, eu vou ter uma checagem, onde foi comprovado que o candidato faltou com a verdade, usou de inverdades ali, e eu não vou poder divulgar isso, eu não vou poder ampliar isso. Então, ao mesmo tempo, fica o quê? Esse debate, que era para ser mais democrático, ele vai ser reduzido. As grandes empresas que dominam ali a mídia. E os outros projetos menores, as checagens, não vão conseguir ter a amplitude que tinham antes. Nesse caso, aí, por enquanto, como está o texto. Pô, Cadu, explica pra gente, já que você falou do Rumbora Marocá, como é que é feito o trabalho desse projeto? O Rumbora Marocá é um projeto do Reocupa, Resistência Cultural Pão-Açu, que é uma associação que funciona desde 2016, no Centro Histórico de São Luís, da ilha. A gente faz educação política popular e fast-checking, sempre focando regional Maranhão. Então a gente faz, durante as eleições, a gente faz a checagem das notícias e do que os candidatos andam dizendo, ao mesmo tempo fazendo uma educação política popular, cartilhas, o que pode, o que não pode, como você pode ajudar o seu candidato ou não, o que você pode fazer na hora da votação ou não, e por aí vai. No caso, o TRE, Ferdinando, esse é o momento em que tem um calendário vigorando, né, onde você tem várias atividades acontecendo. Como é que o tribunal tem se preparado para as eleições deste ano, de uma forma geral? Olha, o TRE trabalha muito nesse intervalo entre as eleições, tanto para julgar com maior rapidez as ações que foram
decorrentes do pleito anterior, mas para preparar a parte administrativa. Então, tem muita coisa acontecendo, mas todas focam em transparência, focam em abrir canais para o cidadão. Então, por exemplo, no site, na hora que você entra na página do TRE, pode botar no Google, TRE Maranhão, vai aparecer. Você vai encontrar o fato ou boato, que é uma forma de checagem de fatos que está disponível para o cidadão maranhense. Lá ele vai ver as notícias e ele pode também interagir com essa plataforma. Além disso, nós vamos fazer de novo aquela auditoria enorme das urnas, que vão ser feitas em várias simulações de votação com a auditoria daquele voto, para garantir mais uma vez e para dar essa sensação para o cidadão que ele tem que se sentir bem indo votar, sabendo que o voto dele, em quem ele votar, vai ser computado. E a gente trabalha nisso, trabalha com essa transparência e trabalha com a checagem de fatos e a parte administrativa do TRE. Quem assim, se interessar e procurar os relatórios das eleições são muito interessantes. No site do TSE você consegue clicar e você consegue ver o log, você consegue ver o registro da urna que você votou. Está lá, você não precisa requerer nada, está tudo disponível na internet. Você consegue ver o tempo que cada pessoa, não, porque não dá para individualizar, mas você consegue descobrir o tempo médio de votação, você consegue descobrir todos os dados para você mesmo tirar suas conclusões sobre o sistema eleitoral. E a OAB, Luciana, como é que está se preparando para acompanhar as eleições deste ano, até nesses temas que a gente está debatendo aqui hoje? Sim, a OAB, tanto a OAB nacional como a OAB seccional, participa ativamente do processo democrático. Na verdade, a OAB é uma das maiores instituições, não só profissionais, mas sociais, presente em todos os momentos históricos, né, do nosso país, momentos históricos determinantes, e não seria diferente agora. A OAB participou ativamente nas sugestões, na elaboração dessas minutas, também participou de forma ativa por meio da sua Comissão Nacional de Direito Eleitoral das audiências públicas que aconteceram nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, que inclusive debatiam, né, o teor, não só dessa minuta que trata de inteligência artificial, mas de todas as outras, foram a um total de 10 minutas, então tinha muita coisa para ser debatido, com a presença firme da OAB, que sempre se coloca ao lado do cidadão, sempre se coloca ao lado da democracia. Esse é um valor inegociável nosso enquanto instituição. E falando especificamente da seccional, a seccional Maranhão, nós temos uma comissão de direito eleitoral super ativa, muito participante, e não só no período que antecede as eleições, mas também executando essa nossa atividade precípua, que é de difundir informação, de qualificar a sociedade como um todo, não só os advogados, mas todos aqueles que participam, e falando especificamente de direito eleitoral, do processo eleitoral, desse processo democrático. Cadu, eu fiquei curioso quando você falou da questão da agência de checagem. Vocês catalogaram, por exemplo, a quantidade de notícias que foram consideradas fake news? Vocês têm, das últimas eleições, um número que vocês conseguiram identificar? Não, a gente nunca catalogou os dados, né? O que a gente tem tanto no nosso site quanto nas redes sociais, estão todas as checagens ali, né? A gente tem 7 selos, o Rumbora Marocá traz essa história do regionalismo, né? O Marocá, do fofocar, e ali atrás, e os nossos selos vêm com essa linguagem também, né? Então, a fake news pra gente é o migué, tentar o escabriado, que e não é verdade, né? Tem dados ali que não estão corretos na fala, e por aí vai. Tem 7 selos. A gente nunca fechou, contabilizou isso, mas no nosso site, quanto nas redes sociais, você encontra todas as checagens ali, quanto algumas matérias especiais do pleito de 2020 e 2022. E agora, 2024, a gente vai entrar... A gente já tem um podcast chamado Marocast, e ele vai adentrar mais aí em 2024 aí as eleições. O tempo de resposta, por exemplo, de uma notícia seria o quê? Um dia que vocês conseguem fazer a checagem do fato? Aí é relativo, porque depende da checagem. Tem checagem que a gente tem que ir atrás da LAI, né? E aí demora mais tempo. Tem outras checagens que a gente consegue fazer mais rápido. Mas é relativo. Tem coisa que, ainda mais conforme vai entrando a campanha, que você vai batendo. Assim, muito candidato sempre erra nos números, né? Gosta de jogar lá para cima, lá para baixo, ou falar alguma coisa que ele fez na gestão dele que não foi na gestão dele, foi na gestão do outro. Essas aí são rapidinhas, tipo, saiu a notícia em 3 horas, 2 horas a gente resolveu.
e já está lá com selo. Agora tem outras coisas que demoram mais tempo, as informações, principalmente quando a gente precisa da lei de acesso à informação. É uma lei muito boa, que faz pouco tempo a gente não tinha ela, só que ainda ela demora demais na resposta, né, no âmbito. E aí acaba que muitas vezes a gente até perde um pouco do time para isso. Nessas eleições, a gente está pensando em 3 pessoas da equipe só para cuidar de lei. Para a gente já começar a pedir antes da campanha, a gente já pedir algumas informações que a gente sabe que não tem no portal da transparência, para a gente ter tempo de trabalhar com elas. Essa atuação da sociedade civil, ela é importante, não? A grande medida da saúde de uma democracia de qualquer país é você ver a atividade livre da sociedade civil, especificamente da imprensa. Se você tem imprensa livre, se você tem a possibilidade de fazer um debate honesto nos grandes meios de comunicação, como nós temos aqui, você pode fazer você não é proibido questionar o sistema eleitoral. É proibido mentir sobre o sistema eleitoral. Aí é outra coisa. Você pode... E existe um parâmetro mínimo do que é mentira, do que é verdade. Por exemplo, a OAB, ela assinou o código-fonte da urna das últimas eleições, assim como todos os partidos políticos tiveram a possibilidade de assinar. Então, como é que um partido que assina o código-fonte vai depois dizer que não teve acesso ao mesmo? Então, isso aí já é outro, não é debater. Isso aí já é espalhar uma mentira. Então, é possível você questionar. Então respondendo a sua pergunta, essa possibilidade da sociedade civil investigar, a possibilidade da imprensa, a possibilidade dos advogados terem a sua autonomia e a sua essencialidade dentro da democracia, esse conjunto que mostra a pujança de uma democracia. Existem lugares, por exemplo, em que o advogado, se ele pede a liberdade de uma pessoa e essa pessoa foge, o advogado vai preso. Então, isso já dá para ficar escabriado, né, com esse tipo de situação. Você tem que ter uma liberdade, tem que ter o sigilo da fonte, tem que ter uma série As democracias, elas são o que são hoje, porque já teve uma série de experimentos sociais que foram evoluindo e foram testando formas de trabalhar, e você chegou a alguma conclusão temporária, sempre temporária, porque você pode melhorar, de que essas regras elas fazem com que o convívio seja melhor. Então, assim, é exatamente o que você falou. Se a gente fosse pensar um cenário ideal diante dessa questão de fake news, dessa questão de eleições, que cenário seria esse? Que desafios a gente precisaria, em curto prazo, conseguir cumprir? A educação, entendo que é primordial, é o primeiro parâmetro, apesar de aparentemente ser o mais trabalhoso e o mais lento quanto aos resultados. Acredito que a educação ela é primordial, até porque os efeitos são perenes. Numa educação, você consegue estabelecer uma limitação de dar uma notícia falsa, derruba do site. Um link que leva um vídeo adulterado, você derruba o link. Só que isso pode retornar, tanto esse link como uma outra notícia. Quando você estabiliza numa sociedade consciente, uma sociedade educada, nos termos mais amplos sobre o que é educação, você consegue ter um resultado mais concreto e muito mais perene. Podia apontar aqui como educação esse mundo ideal. Eu concordo que tem educação, mas eu acho... Eu escutei uma coisa muito interessante esses dias, que seria... A tecnologia vem e a gente vai sempre, né, aprendendo com ela e andando. E às vezes a gente dá 2 passos para trás, 1 passo para frente com algumas coisas. Sim. No caso das eleições e deepfake e todas essas ferramentas, eu acho que a gente está na hora de dar um passo para trás. Eu acho que de alguma forma a gente tinha que segurar esse processo. Agora, né? Para a gente aprender mais com ele e ali na frente liberar, né? Eu acho que parece muito negativo, mas do que a gente já viu nos últimos 2 anos, a gente vai ter uma invertida muito grande nessa era que a gente vive da pós-verdade, né? Bom, a gente está chegando na reta final do nosso programa. Eu queria deixar 1 minuto para cada um de vocês fazerem considerações finais sobre o tema, falarem o que tiverem à vontade, começando pelo senhor Ferdinando Cerejo. Obrigado. Então eu falo com você que está nos assistindo, vai vir uma campanha eleitoral aí, desconfie de tudo que você olhar. Vá checar,
procure o Vambora Marocá, procure o Fato ou Boato no site do TRE, no site do TSE. Desconfie. Se uma notícia chega, ela é muito bombástica, ela vai mudar tudo. Não é possível que ninguém noticiou isso num órgão de imprensa. Porque você tem o órgão de imprensa de um lado e tem o órgão de imprensa do outro. Procure toda a matiz dos sites mais estabelecidos que estão lá, que tem jornalistas responsáveis, que vivem disso, que trabalham com isso, que não vão queimar a sua carreira divulgando uma notícia sabidamente falsa. Então procurem, desconfiem e tenham a garantia e a certeza de que em quem você votar vai ser lá computado e vai ser contado o seu voto. Vá votar de uma maneira consciente, vá votar em quem você quer e vá votar com muita tranquilidade. Obrigado. Eu subscrevo tudo que o Dr. Ferdinando falou sobre a necessidade de refinar esse olhar crítico à medida que se recebe mensagens, que se recebe notícias através desse canal aqui tão amplo de divulgação, de matérias, de tudo. Mais uma vez, queria te agradecer, Fábio, agradecer a TV Assembleia como um todo pelo convite. São debates como esse que enriquecem esse momento, isso faz parte do processo democrático, da construção da nossa democracia, que vive em constante complementação, em constante ajuste, e é necessário que isso aconteça, é necessário que se erre para que se acerte. Então faz parte do processo democrático, uma sociedade plena, sem rusga, sem qualquer discussão, ela é de se desconfiar também, né? Pode ser uma grande fake news. Então, o debate faz parte do engrandecimento da nossa sociedade, e dizer que a OAB está aqui à disposição de todas as instituições, de todos os órgãos públicos e da sociedade civil como um todo, apoiando sempre que for necessário nesse procedimento, nesse processo de concretização e aperfeiçoamento da nossa democracia. Obrigado, Cadu. É isso. Exercer a cidadania ali, né? Você pensar a cidadania só não na hora do voto, né? Você pesquisar, olhar direitinho, ir atrás, marocar, aproveita, vai lá, www.vamboramarocá.com.br, nossas redes também, e não deixe de olhar o seu candidato, vai lá ver, vai lá no Divulga Candi, dá uma olhadinha, vai nos portais de transparência, que aí tu não vai ser enganado tão facilmente. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação, em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.